Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje. E hoje iremos abordar sobre a continuação da simulação anterior, explorando mais recursos aqui do ANSYS Workbench e também apresentando novas simulações, aplicando outras cargas no modelo que nós estamos desenvolvendo aqui do chassi padrão Shell Eco Marathon. Então, essa videoaula é uma continuação da aula anterior. Se você não viu a aula anterior, ela vai estar aí no card em algum lugar, tá? É importante você ter visto a aula anterior para ver essa videoaula. Então, como continuação, hoje vamos analisar a rigidez estrutural, ou seja, aplicar uma carga no chassi e determinar os níveis de tensões e deslocamentos na estrutura, e assim avaliar se a estrutura está adequada para uma próxima análise do projeto estrutural, que seria a fabricação ou teste de fabricação. Por exemplo, verificar se pontos onde seriam a soldagem das barras, se há acúmulo de tensão e assim por diante. Ou se o deslocamento em uma barra está mais do que o recomendado pelo projeto. Então, como continuação, aqui temos a simulação que realizamos na aula passada. Vamos suprimir essa força que aplicamos aqui no fundo da chapa de fundo, tá? Para suprimir uma força é simples. Vamos aqui onde aplicamos a força, clicar com o botão direito e clicar nessa opção para suprimir a força. Então ela vai aparecer um X, simbolizando que agora essa força está suprimida. Então agora precisamos aplicar uma nova força na parte frontal da estrutura. Vamos dar um zoom aqui. Vamos aplicar uma força nessas 4 barras aqui, o que significa que vamos fazer uma simulação de impacto frontal. Só que essa simulação ela é dita como seca, ou seja, um impacto instantâneo. Não vamos analisar aqui a aplicação da força no tempo, até porque estamos no módulo de estrutural estático. Então vamos aplicar nessas 4 barras uma única força que representa o impacto frontal na estrutura, simbolizando um impacto com algum objeto ou com algum obstáculo na pista. Os mesmos pontos de fixação do chassi continuam os mesmos, tá? Que são nessas duas peças aqui de trás, onde está acoplado a roda traseira, e também nessas duas barras da frente, onde estão acopladas as rodas dianteiras. Então vamos aplicar agora uma força nas peças frontais. Então vamos aqui em estática estrutural, clicando com o botão direito inserir, podemos procurar uma força. Ou vamos aqui no ambiente do menu superior e procuramos aqui força, né? Então vamos selecionar essa peça. Clicando com o botão Ctrl, a gente pode segurar e selecionando outras peças para aplicar a mesma força. O ANSYS detecta isso automaticamente. Então vamos aplicar aqui, eu quero nessa geometria, confirmar. Ele já selecionou em vermelho, significando que eu apliquei uma força nessas peças. Agora a gente precisa colocar a intensidade e a direção. Então eu vou vir aqui em componentes, na direção X, eu vou colocar o valor de menos 5.000 newtons. Por que menos? Porque ele é na direção contrária de x, então seria uma carga de impacto na estrutura, agindo contra a estrutura. E o valor de 5.000 é um valor arbitrário. Pode ser detectado outros valores, tá? Pode ser até mesmo encontrar essa força a partir de equações da dinâmica de corpos rígidos. Mas no caso aqui a gente vai simular com uma força de impacto de 5.000 newtons. Lembrando que essa força ela é no instante zero, então é como se fosse um impacto seco. Então, já definido a força e as condições de contorno, os engastes, a gente pode agora clicar no botão Solver. Conforme a gente viu na aula passada, já tínhamos definido as tensões de Von Mises e o deslocamento, né? Vindo aqui em Resultados, vindo aqui em Solution e plotando
os resultados. Em deformation total, a gente vai detectar os deslocamentos. E em tensões, a gente vai detectar a tensão equivalente von Mises. Então, vendo aqui o deslocamento estrutural, para essa carga de impacto, seria esse movimento que a estrutura faria. Ela tende a ir para baixo, devido aos engates na estrutura. Essa peça ela tende a rotacionar para baixo da estrutura. E a tensão de von Mises, lembrando da última aula, que como a tensão de von Mises é uma tensão equivalente, ela precisa ser aplicado tensões de cisalhamento e tensões normais, só vai aparecer a tensão nas placas da estrutura, não vai aparecer nas barras do chassi. Então, para a gente detectar as tensões nas barras, ou seja, na estrutura tubular, a gente precisa vir em uma ferramenta chamada Tools, Beam Tools. Então vamos clicar aqui e agora vai aparecer as opções padrão da ferramenta. Essas opções são referentes somente à estrutura tubular, ou seja, a estrutura de viga Beam que a gente definiu. Então, por padrão, ela vem essa tensão direta. O que é essa tensão direta? É a tensão devido ao esforço axial. É como se fosse um efeito de barra na estrutura tubular. A mínima tensão combinada, equivalente a uma tensão combinada de barra com viga. Como aqui a gente tem um elemento linear, que representa uma estrutura tubular, ele está tanto sujeito à compressão quanto tração, quanto também à flexão. Então essa tensão combinada representa exatamente a tensão de barra com o efeito de viga. A máxima também seria exatamente a tensão combinada máxima e a mínima a tensão combinada mínima, valores máximos e mínimos. Para a gente detectar somente as tensões de viga, a gente pode vir na ferramenta de Beam Tools e aqui no menu superior a gente vai ter mínimo benching e máximo benching. O benching é um termo em inglês que representa a flexão. Então a gente tem agora tensão de flexão mínima e a tensão de flexão máxima. Somente os efeitos de viga, enquanto o direct stress representa somente os efeitos de barra. E o combinado, máximo e mínimo, seriam equivalentes a esses dois. Como a gente está mais preocupado em analisar de uma forma global essa análise de tensão, a gente pode suprimir as tensões de flexão e a tensão direta. E agora a gente pode avaliar os resultados. Então aqui temos a tensão mínima na estrutura, combinado, barra com viga, e a tensão máxima combinada de barra com viga. Preste atenção nos valores máximos e mínimos desses dois dados. A mínima combinada, ele dá mais enfoque na parte de compressão, tensão negativa, tensão axial negativa. Enquanto que a máxima dá mais enfoque na tensão de tração, tensão positiva. Como ambas as estruturas estão sujeitas a essas cargas, a gente tem que avaliar as duas possibilidades, tanto de compressão quanto de tração. Então vamos focar aqui na máxima tensão e vamos ver que o valor máximo foi de 18 megapascal. E exatamente ali na frente da estrutura, onde a gente tem um impacto frontal. Para a gente ver esses pontos de máximos e mínimos aqui, é fácil. A gente vem em Results e você pode estar aqui. Então é só clicar em máximo e mínimo, que ele vai mostrar onde tem o máximo e mínima tensão nesses pontos. Para a gente ver, por exemplo, antes e o depois da aplicação da carga, a gente pode vir aqui em Edge e colocar para mostrar, né, a estrutura indeformada. Então a gente vai ver aqui nessas linhas escuras o chassi antes da deformação e em colorido a deformação depois da aplicação da carga. Então a gente pode comparar antes e depois. Então colocando aqui na animação, a gente tem esse movimento. Agora aqui voltando na
na aplicação das cargas, a gente vai aplicar uma outra carga, que representa o impacto lateral nesse chassi. Então eu vou suprimir a força de impacto frontal e vou aplicar uma outra carga agora nessas barras laterais. Então eu vou selecionar essa barra e essa barra. Confirmar. Componentes. Eu vou aplicar essas cargas na direção de Z. Então seria menos 4.000 newtons. O que essa carga representa? É como se fosse um impacto lateral na estrutura, proveniente de algum outro veículo ou de algum obstáculo que batesse na estrutura. Isso também é uma regra de projeto de estrutura tubular veicular. Então a gente também precisa detectar esses níveis de tensões e deslocamentos nessas barras laterais. Como já está todas as configurações de pós-processamento já pré-definidas, eu posso clicar diretamente no solver e avaliar agora os resultados. Então aqui temos os deslocamentos totais na estrutura. Vemos que a barra superior ela desloca para dentro do veículo, né, como era esperado, né, o que pode ocasionar um impacto com o próprio piloto aqui dentro. Então isso é perigoso, deixar exatamente desse jeito. Enquanto que a parte de baixo não sofre quase nenhum deslocamento. Se a gente ver aqui na animação, o chassi tende a fazer uma rotação. Ele tende a fazer uma rotação devido a essa carga de impacto. E quais são os níveis de tensões? Para as chapas, a tensão máxima foi de 35 megapascal na estrutura. E para as estruturas tubulares, a máxima foi de 128 megapascal, que é muito grande. E a mínima de compressão foi 116. Então vamos aqui nessa tensão máxima de 128, que foi a maior, e vemos que exatamente onde temos a tensão maior é exatamente um ponto delicado na estrutura, ou seja, um ponto de soldagem. Aqui nessa conexão da barra da suspensão com a barra da estrutura lateral. Então, exatamente nesse ponto, nós temos um ponto crítico, que também é um ponto de soldagem. Então, a gente precisa ter cuidado exatamente nesse ponto. A gente precisa aplicar mais barras nessa estrutura para aumentar a rigidez e reduzir esses níveis de tensões. Agora eu vou voltar com a carga anterior e vamos ver as três cargas combinadas. Eu posso voltar a força que eu suprimi, clicando com o botão direito, clicando nessa opção, para ele voltar a força. E vou fazer também com a força que aplicamos na chapa lá de baixo. Nesse momento agora eu posso também refinar minha malha. Tá? Até então eu não tinha refinado nenhum ponto na malha, eu deixei a malha padrão. Como vimos nas aulas anteriores, a gente pode refinar essa malha clicando na opção Size. Aí eu vou selecionar quais geometrias eu quero selecionar. Eu vou selecionar somente as barras que representam a estrutura tubular. Então, vou confirmar. E aqui nessa opção de Element Size, nós temos outras opções internas que podem estar sendo utilizadas para refinar essa malha. Eu vou clicar em número de divisões. O que é isso? O número de partições que eu quero criar na minha estrutura. Então eu vou clicar aqui em 10. Ou seja, o ANSYS vai dividir as minhas barras em 10 partes. A barra que for pequena, ele vai dividir em 10. A barra que for mais comprida, ele também vai dividir em 10. Isso é um refinamento meio que global. Para refinar melhor os resultados onde eu tenho um acúmulo de tensão, seria necessário selecionar somente aquela peça e assim refinar ela. Mas aqui eu quero mostrar de uma forma global qual é o refinamento nesse nível. Então vamos aqui também refinar agora as chapas.
Então eu vou selecionar novamente Sizing. E agora eu vou selecionar as chapas. Essa e essa de baixo. Vou confirmar. E aqui eu posso colocar Element Sizing ou também aplicar essas duas outras opções que aparecem aqui para mim. Eu vou deixar em Element Sizing e aqui eu vou colocar, lembrando que o padrão aqui ele mostra para a gente 42 milímetros, mas eu vou reduzir, eu vou colocar de 10 milímetros. Então ele vai criar elementos de até 10 milímetros de tamanho. Lembrando que a gente pode também fazer uma verificação da qualidade da malha, né? Vendo na opção de Skewness, né? Lembrando que quanto mais perto do zero, melhor. Quanto mais perto do 1, pior. Aqui, pra gente, ele mostra dois tipos de elementos. O triangular e o quad 4. Esse quad 4, ambos os casos são das chapas. Só que, se a gente for ver bem, existem elementos triangulares na chapa. Então, ele detectou esse elemento triangular e esse elemento quad. Então eu posso vir aqui em Mesh e selecionar o método, ou seja, o tipo de elemento que eu quero aplicar no meu projeto, na minha estrutura, e vou selecionar toda a estrutura e ver que ele detectou dois tipos de configurações aqui. A primeira é a que está mostrando aqui em verde, é a estrutura tubular, e a segunda são as chapas. Então temos a estrutura tubular e as chapas. Eu vou selecionar as chapas, tá? Automaticamente ele já selecionou aqui, vou clicar em aplicar. E aqui é mostrado o método, domínio quadrilateral, triângulos ou multizone. Esse multizone significa que lugares onde eu tenho dificuldade em definir a geometria, ou seja, a malha se adequar à geometria, ele vai criar mais elementos triangulares. Isso pode ser ruim, porque o elemento triangular, como ele tem menos pontos para a integração do método dos elementos finitos, ele se torna um elemento mais crítico, principalmente porque a tensão no elemento triangular ela é constante. E se esse elemento triangular for muito grande, aquela tensão constante dentro do elemento pode ser ruim. Porque em uma mesma região, como a gente viu na simulação, a gente pode ter mais de um nível de tensão. Então eu vou selecionar elementos quadrilaterais e bem aqui embaixo, em Free Face, eu vou selecionar todo mundo quad. E agora sim a gente pode refinar nossa malha. Então Mesh, gerar malha. A malha já foi gerada. Lembrando que se você estiver utilizando a versão acadêmica, ainda dá para fazer esse tipo de simulação, tá? Se não me engano, a versão acadêmica tem até 100 mil elementos, mas 100 mil nós. Então ainda está em níveis de utilização da versão acadêmica. Então nossa malha já está gerada. Dá para verificar que está bem refinada. Ele ainda detectou elementos triangulares. Não deu como fugir, não deu para não detectar elementos triangulares, principalmente nessa parte de contorno aqui, né? Que é muito complexo esse desenho aqui, ele teve que gerar elementos triangulares. E com isso a gente agora pode aplicar novamente em Solve e verificar as tensões de toda a estrutura. Então agora verificando os níveis de tensões com todas as cargas que aplicamos na estrutura. O deslocamento agora foi maior, de 4,24 milímetros, exatamente nessa barra, né? Na barra de impacto lateral, enquanto que os níveis de tensões se encontram nesse nível aqui. Então aqui ele detectou que a máxima tensão na chapa se encontra exatamente nesse ponto. O que também é um ponto crítico, porque aqui essa chapa é soldada nessa barra tubular. Ou ela é fixada de algum ponto. Então a gente precisa ter cuidado também nessa região. Agora nas barras, a gente vê que aumentou a tensão máxima, né? Porque a gente refinou mais ainda a estrutura e também a gente está combinando agora várias cargas. A mínima deu menos 153
de compressão, enquanto que a máxima deu 154. Exatamente naquele ponto ali onde a gente tem uma conexão estrutural. Então é isso, pessoal. Era essa parte que eu queria mostrar para vocês. Nas próximas videoaulas vamos estar fazendo uma melhoria nesse layout da estrutura diretamente no Space Clean para maximizar a rigidez dessa estrutura e assim poder reduzir os deslocamentos e também as tensões. Então esse vídeo termina aqui. Obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!